Olá amigos, aqui é Edmilson Barros e você está no canal do YouTube Minutos de Direito Médico. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Nosso tema de hoje é o caso do médico clínico condenado por não ter operado a coluna de um paciente. Vamos lá? Em meados de outubro de 2024, acredito que você, médico, ouviu falar de um caso mais do que sui generis, absurdo do ponto de vista jurídico, por assim dizer. Um médico intensivista relatou com detalhes sua experiência recente de ser condenado a pagar R$500 mil por não realizar uma cirurgia de coluna em um paciente, mesmo não sendo cirurgião e mesmo sem ser o médico assistente do mesmo. Ele descreveu o ocorrido com um paciente que sofreu um acidente em 31 de dezembro de 2016, quando esse paciente foi empurrado em uma brincadeira e caiu na piscina, batendo a cabeça no fundo, resultando em tetraplegia. O paciente foi inicialmente atendido em um hospital no litoral e 2 dias depois foi transferido para um hospital em Jacareí, onde o médico estava de plantão noturno apenas no dia 4 de janeiro. Ao assumir o plantão, o médico constatou que o paciente já havia sido avaliado por 2 neurocirurgiões que haviam solicitado exames como tomografia e ressonância magnética e concluíram que o tratamento deveria ser conservador, ou seja, sem necessidade de cirurgia imediata. Durante o plantão noturno, o médico foi abordado por supostos representantes da família do paciente que questionaram a adequação do tratamento e solicitaram sua transferência para um hospital em São Paulo, argumentando que o hospital local não possuía recursos para o tratamento. O hospital de Jacareí fica aproximadamente a 85 quilômetros de São Paulo. Demonstrando zelo e respeito com o paciente, o médico consultou o neurocirurgião responsável, que reiterou que o tratamento era conservador e esse tratamento era apropriado e que não havia urgência cirúrgica, até porque aguardava ainda exame de imagem. Mesmo assim, atendendo o pedido da família, ele elaborou um relatório de transferência detalhando e documentando as informações clínicas e as orientações do especialista. 2 dias depois, quando surgiu a vaga regulada para a transferência, fato que também não depende do autor do relatório, o médico intensivista, naquele seu único plantão, o paciente foi finalmente transferido e, ao chegar ao hospital em São Paulo, foi submetido a uma cirurgia considerada urgente pelos neurocirurgiões daquele hospital. Esse conflito de opiniões entre os neurocirurgiões do Hospital de Jacareí e do Hospital de São Paulo gerou um processo judicial no qual 3 hospitais e o médico intensivista foram processados, deixando os neurocirurgiões supostamente omissos de fora. Para surpresa do intensivista, ele foi incluído no processo, apesar de ter seguido as orientações dos especialistas da área e de não ter nenhuma autoridade nem competência sobre a decisão neurocirúrgica. Ele apenas elaborou um relatório de transferência. Saliento que o primeiro, ele não é clínico e não é cirurgião de coluna, que aliás é a área de subespecialização de neurocirurgia e ortopedia, apesar de não ser nem especialidade nem área de atuação. Foi até 2011. Vai aqui uma recomendação ao CFM ressuscitar essa área de atuação. O laudo pericial solicitado pela juíza taxativamente isentou o intensivista de responsabilidade, imputando a culpa nos primeiros neurocirurgiões omissos e considerou a cirurgia de urgência como os cirurgiões que operaram o paciente em São Paulo. Ainda assim, apesar disso, a juíza decidiu condenar o intensivista ao pagamento de R$500 mil, ignorando as conclusões da perita. O clínico expressa sua frustração com a forma como o sistema judiciário lida com casos médicos complexos, onde decisões técnicas são frequentemente mal interpretadas e decididas sem nenhum embasamento técnico. Aliás, decisões judiciais de leigos em medicina que desconsideram aspectos técnicos ultra especializados. Ele também destaca o impacto financeiro e emocional que a condenação trouxe, especialmente considerando os custos elevados para recorrer da decisão. O médico teme que essa decisão estabeleça uma jurisprudência que prejudique outros médicos que poderiam ser injustamente responsabilizados por decisões que não competem à sua área de atuação. Já pensou se essa moda nova pega? Por fim, o intensivista condenado em primeira instância apela à classe médica e aos conselhos regionais para que se envolvam na defesa dos profissionais de saúde, a fim de evitar que casos semelhantes ocorram no futuro e reforça a necessidade de um melhor entendimento por parte do judiciário sobre as responsabilidades específicas de cada profissional da saúde. Bom, esse é um breve resumo do caso. Recebi o vídeo de vários amigos médicos pedindo para que eu fizesse algumas considerações.
vamos fazer algumas breves considerações com base no que me foi questionado. Inicialmente saliento que não analisei o processo e que minhas considerações são com base no que me foi dito no vídeo e na experiência de mais de 20 anos em direito médico e da saúde. Decisão judicial não se discute, se recorre e quando definitiva se cumpre. No caso, se não tiver com quem pagar, em alguns anos a dívida é extinta. E fica a frustração do injusto condenado e de quem ganhou a ação, mas nunca viu o dinheiro. E ainda o descrédito da justiça em ver uma condenação não cumprida. No decorrer do tempo, durante vários dias, o paciente foi atendido por diversos médicos, em pelo menos 3 hospitais. O único profissional condenado foi um clínico intensivista que somente teve um único contato com o paciente em um plantão noturno, dentro de uma unidade de terapia intensiva, onde estavam o paciente tetraplégico e outros vários pacientes graves ou mais graves quanto o paciente tetraplégico. Pelo que foi dito no vídeo, ressalto que o valor está bem acima dos padrões usuais do STJ, que dita a última palavra nesses processos e que quem foi condenado foi o inocente e não os neurocirurgiões omissos. O processo foi julgado no 1º grau e ainda cabem vários recursos que podem reverter a situação. É bem verdade que se não tiver gratuidade, o recurso terá custas. A gratuidade pode ser pedida novamente, mas pode ser negada de novo. O juiz é leigo em medicina e por esse motivo se socorre de expert. É bem verdade que não existe hierarquia de provas e o juiz pode decidir contrário a algumas provas, desde que sempre fundamente sua decisão. Algo bem difícil de fazer em áreas técnicas, como na medicina, em especial nesse caso. O juiz é irresponsável do ponto de vista jurídico pelos seus atos, salvo se comprovado dolo ou culpa, negligência, imperícia ou imprudência, que deve ser obrigatoriamente de natureza grave, considerada por outro julgador, um outro juiz, colega do juiz que supostamente cometeu o erro. Sempre digo que, desde o início, o médico deve contratar um defensor especialista em direito médico e da saúde, preferencialmente também médico, com vasta expertise médica em multiespecialidades, que vai auxiliar bem mais do que um advogado sem essas características. Não sei se foi o caso, pois, como eu disse, não vi o processo. Ao que parece, houve erro claro na sentença. Condenou o médico inocente e deixou de fora 2 neurocirurgiões que não quiseram operar e o hospital onde esses neurocirurgiões supostamente eram contratados. Por isso, os recursos específicos em cada momento processual devem ser utilizados. A perita neurocirurgiã taxativamente excluiu a responsabilidade do autor do vídeo, um intensivista que, além de não ter expertise em cirurgia de coluna, se embasou em pareceres de 2 neurocirurgiões especialistas. Mas o absurdo vai bem mais longe. A magistrada sequer sabe que o intensivista não tem capacidade técnica de operar a delicada cirurgia de coluna de um já tetraplégico, pois se o fizesse cometeria imprudência e, para alguns juristas, até imperícia. O absurdo não para por aí. Ainda que fosse capacitado, o médico estava de plantão na UTI, com vários pacientes graves e não poderia abandonar o setor de UTI, deixando vários pacientes desassistidos no turno da noite, onde, sabidamente, o corpo clínico é diminuído dentro de um hospital. A consequência mais gritante e imediata desse tipo de decisão inconsequente é o medo crescente de bons médicos que tendem a abandonar plantões, procedimentos e até especialidades, prejudicando toda a sociedade. Outro efeito extremamente nocivo na sociedade é o crescente encarecimento da medicina, da medicina defensiva, em que pedir exames é mais importante do que examinar o paciente. Os registros devem ser cada vez mais completos e com guarda por longos períodos, longos anos. Curioso é que, no caso, foi exatamente o registro correto que levou o médico ao processo e à sua condenação. Pelo Brasil, conheço centenas de excelentes médicos que já não fazem determinadas atividades consideradas por ele de risco ou de estresse acima da média, por medo de desgastes pessoais, éticos e judiciais, mesmo que provem a sua inocência, nada reabilita sua paz, seu psíquico, nem o seu dispêndio financeiro para provar que era inocente. Ao que parece, a decisão judicial foi sofrível, errada, um erro judiciário, mas o juiz pessoalmente não responderá. Fica o médico à mercê de prejuízos psíquicos e financeiros injustamente imputados, no caso, pela injusta justiça. Revertendo, se for o caso, cabe processar o Estado pelo erro do judiciário e receber de volta o ressarcimento do que injustamente teve de pagar de custas judiciais. Sem desmerecer nenhuma outra atividade profissional. Do ponto de vista de relevância e até sobrevivência da própria sociedade, acredito eu que as principais
principais profissões são as da área de saúde, em especial medicina e enfermagem, e as da área do direito. Assim como toda e qualquer profissão, existem bons e maus profissionais. Existem maus médicos, maus enfermeiros, maus odontólogos, maus promotores, maus advogados e maus juízes. Maldade não no sentido de má fé, mas no despreparo técnico e na falta de interesse, zelo e cautela em suas atividades profissionais. Para finalizar, destaco que médicos e juristas trabalham com vidas de pessoas. Médicos melhoram e salvam vidas. Juízes julgam pessoas, vidas de pessoas, e não simplesmente processos em papel. Uma bisturizada ou uma canetada inadvertida pode fazer toda a diferença em que sofreu a falha e desgraçar aquela vida pelo resto de sua existência. Aperfeiçoamento, interesse, responsabilidade, cautela e zelo é o mínimo que se espera de qualquer bom profissional. Para o colega médico e injusto condenado, meu conselho é: não desista. Lute até o fim. Ao final, a depender do que acontecer durante o processo, se for o caso, maneje medidas administrativas e judiciais para que os seus prejuízos financeiros ou não sejam ressarcidos ou compensados pelo Estado por eventual erro judicial. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você gostou do vídeo, antes de encerrar, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber todas as notificações, ajudar o canal e ficar por dentro de todas as atualizações e novidades do fascinante mundo jurídico médico. Deixe seu like, compartilhe com seus colegas de profissão e comente aqui embaixo suas dúvidas e dê suas sugestões. Queremos saber o que você achou e que temas você gostaria de ver nos próximos vídeos. Fique ligado, porque os próximos vídeos serão ainda mais relevantes e cheios de informações valiosas para a sua prática profissional. Lembramos que já temos dezenas de vídeos já disponíveis no canal que abordam diversos temas importantes para a sua prática profissional. Não perca a oportunidade de se atualizar e aprender mais com o nosso conteúdo exclusivo, e você, além de ficar cada vez mais informado, ainda ajuda a classe médica a se atualizar e a se proteger. Por hoje é só. Grande abraço a todos e até a semana que vem.